Olá, alunos. Hoje nós faremos aqui o desenho de número 6 da nossa apostila. E esse desenho, ele diz respeito a nós executarmos aqui uma tangência, né, interna comum entre duas circunferências, ok? Então, qual que é o objetivo desse desenho? É nós encontrarmos, né, uma tangência, essa linha mais escura que vocês estão vendo, que parte, né, da tangência de uma circunferência até outra circunferência. Então, essa tangência entre duas, né, circunferências, uma nós vamos chamar de R1, né, essa maior, e essa de R2. Bom, para que a gente faça esse desenho, né, nós vamos precisar da nossa folha de exercício, né, que vocês têm na sua apostila. Nós vamos precisar de uma régua de 30 centímetros. Nós vamos precisar do nosso compasso. Né? Nós vamos precisar das nossas lapiseiras, né, a 0,5 e a 0,7. Lembrando que a 0,5 são para traçados mais finos e a 0,7 para as linhas finais. Nós vamos precisar de uma borracha, caso você, né, cometa algum erro. E nós vamos precisar, nesse desenho, dos nossos esquadros, tá bom? Muito bem. Vamos aqui entender o desenho para a gente poder fazer aqui o exercício. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho as duas circunferências, eu preciso executar esse traçado, né? Que significa, né, a tangência, né? Ele vai encostar nesse ponto e nesse ponto exatamente. Eu tenho aqui algumas linhas de construção que a gente já vai entender aqui nas orientações para a gente poder proceder aqui no nosso exercício. Essas linhas de construção, elas vão me dar então as marcações necessárias que eu preciso para saber exatamente qual é o ponto entre essas circunferências que vai começar e terminar a minha tangente, ok? Então vamos entender aqui como que as instruções vão nos orientar. Então, né, olhando só o exercício, né, muito bem, nós vamos traçar aqui um segmento de reta entre os pontos O1 e O2. Né? Então, o O1 está aqui, referente a essa circunferência, então, entre os centros. Né? Então, deste centro até este centro, eu vou traçar aqui uma reta, até aqui tudo bem. Depois o exercício pede, né, a orientação pede para a gente construir a mediatriz desse segmento. Então, nós vamos encontrar este ponto, né, da mediatriz, nós já conhecemos as técnicas. Depois ele pede para a gente fazer uma circunferência, né, em função dessa mediatriz. Então, se eu colocar a ponta seca aqui, obviamente a circunferência, né, ela vai passar pelo centro dos dois raios. Então, essa mediatriz já é uma linha de construção, essa circunferência já é uma linha, né, também de construção que a gente vai precisar. Muito bem. Depois eu vou precisar de uma circunferência auxiliar. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, uma semicircunferência. Essa semicircunferência vai ser o resultado, né, o raio dela vai ser o resultado do R1, né, que é esse pedacinho aqui, mais o R2. Isso nós vamos já fazer o cálculo disso daqui a pouco, tá? Muito bem. Bom, então percebam que quando eu construo, né, essas linhas, eu já tenho praticamente todas as informações que eu preciso. Bom, seguindo aqui com as orientações, né, ele pede para traçar um segmento de T1 até o O1. Né? Então, quais são esses pontos? Percebam, ó, o T1 está aqui. Ó. Então, nesse traçado, né, da circunferência da mediatriz e mais esse traçado dessa circunferência auxiliar, eu encontrei este ponto T1. O que a instrução pede? Que eu trace, né, uma semi-reta deste centro até encontrar este ponto aqui, ó, ok? Então, esse é o ponto
importante, né, que vai me dar agora as orientações finais. Muito bem, percebam que ao fazer esse traçado do O1 até o T1, essa linha ela cruza pela minha circunferência principal aqui, né, a minha circunferência original. E é neste ponto, exatamente neste ponto, que vai começar a minha tangente. Então, eu fiz todas essas construções para encontrar este ponto aqui, ó. Muito bem, eu já encontrei aqui esse ponto. Agora, eu sei que a minha tangente, minha tangência, né, ela começa aqui. E onde que ela termina aqui? Percebam que eu já tenho aqui uma marcação, mas essa marcação, ela não existe aqui, né? Eu não tenho linhas de orientação para encontrar essa linha. Mas aí eu vou usar, né, uma técnica, né, dos esquadros para trazer esta linha para cá, ok? Então, esta linha, né, que eu encontrei, né, que me originou este ponto, eu tenho que trazê-la para cá, né, com a técnica dos esquadros, ok? Então, entendendo já como funciona o exercício, vamos ver se a gente consegue, né, nós vamos conseguir construir essa tangência conforme está sendo solicitado. Então, qual é a primeira coisa que está sendo pedida aqui? Deixa eu tirar aqui uma folha aqui que eu vou precisar dela. O que está sendo pedido aqui no nosso exercício? Primeira coisa, traçar uma reta, né, uma semi-reta entre os centros. Aqui já tem uma linha, né? Aqui já tem uma linha de... já tem uma linha de orientação, né? Então eu vou seguir por aqui, ó. Então eu tenho essa linha, né, de orientação. Então, sempre a partir de agora, o mais fraquinho que a gente puder fazer as linhas, melhor, tá? Então eu vou usar aqui minha lapiseira 05. Então desse ponto aqui, ó, eu vou complementar essa reta aqui até esse ponto, ok? Muito bem, agora ele pede para a gente construir a nossa mediatriz, né, que é uma informação que eu preciso. Então, qual é a técnica da mediatriz? Nós colocamos aqui a ponta seca, né, no centro aqui da circunferência. Nós abrimos o compasso até um pouco mais que a metade, né? Eu vou ter agora uma visão, né, mais ou menos de onde é a metade. Abro um pouquinho além, né? E vou fazer uma marcação aqui, uma marcação aqui. Agora não mexo no meu compasso, posiciono aqui o centro na outra circunferência, bem certinho, e vou fazer uma marcação aqui, ó. Ok? Então, essas marcações, né, me dão a referência de que eu preciso para descobrir onde é que é o centro, né, desta linha. Muito bem, agora com a minha régua, eu vou posicionar a minha régua bem no cruzamento das duas marcações, ok? Então, essa informação me diz qual é exatamente o centro dessa linha. Lembram que eu falei que sempre que a gente está construindo um desenho, a gente tem que evitar de fazer muitos traçados, muitos riscos, né? Porque agora a gente está querendo chegar só no resultado final. Então percebam, eu não preciso fazer a linha toda, né? Não me interessa, quer dizer, vai dar muita informação. Nesse exercício, ela está mencionada justamente para a gente entender como funciona aqui o traçado. Mas aqui, eu sei que eu vou precisar só saber onde é o centro. Então eu faço uma marquinha pequena aqui, ó, no centro da linha. Muito bem. Eu sei que essa marcação é o centro exato dessa minha semi-reta. Depois, o exercício pede para eu construir, então, a circunferência referente a esta mediatriz. Então eu vou com a ponta seca no centro, né, onde eu fiz essa marcação. Vou com o meu, né, com a lapiseira, com o grafite do compasso até o centro, né, da circunferência e vou fazer um traçado aqui, ó, né? Então eu sei
que esse é o resultado da minha mediatriz, né? É a circunferência. Então eu vou fazer ela toda aqui, ó, só para vocês perceberem, ó. Olha aqui, ó. Estou fazendo bem fraquinho, né? Mas eu acho que tá dando para ver no desenho, né? Ó, essa aqui é a minha mediatriz. Muito bem. Então, daqui para frente agora, o que o exercício pede, né? As orientações pedem que eu construa uma circunferência auxiliar, né? E qual que é o tamanho dessa circunferência auxiliar? Aqui ele está me dizendo, ó, que é o raio, né? O R1 mais o R2. R1, o raio, é este tamanho, e o R2 é esse tamanho. Então, como que eu vou fazer a soma desses raios, né? Nós temos uma técnica, né? Que é construir, vamos fazer uma reguinha auxiliar, né? Para ajudar a gente. Então, a minha reguinha auxiliar, eu vou fazer aqui uma semi-reta, vou indicar aqui o começo dela, e com a ajuda do meu compasso, eu vou fazer então a medida desses dois raios. Então, como que eu faço? Ó, eu pego a medida deste raio, deixa eu pegar aqui com a ponta seca aqui. Ó, eu pego a medida deste raio, vejam, e vou trazer para essa minha reguinha auxiliar. Ó, aqui. Aqui, ó. Agora, eu vou pegar a medida deste raio, né? Ele não pede para somar o raio 1 e o raio 2, então eu vou pegar esta medida e vou trazer aqui para a minha régua. Como é uma somatória, então eu vou partir deste ponto aqui, ó, de onde eu parei, né, na outra medida, vou marcar este ponto aqui, ó, e faço uma marcação. Muito bem. Esta reguinha significa o quê? Que este pedaço é o meu R1 e esse pedaço é o meu R2. Então, qual é a somatória, né, dessas duas informações? A somatória é eu posicionando aqui a ponta seca no começo da minha régua auxiliar, eu vou abrir até o final aqui do R2, que eu vou estar somando aqui esses dois pedaços. Travo aqui o meu compasso e agora, com a ponta seca nesta circunferência, né, eu vou fazer então o traçado da minha circunferência auxiliar. Agora percebam, no exercício ele está mostrando aqui que eu tenho que fazer a circunferência toda. Como eu vou fazer o exercício igual a esse, eu sei que o ponto que eu preciso ele está aqui. Então eu não preciso fazer todo esse traçado, né? Eu vou fazer só uma pequena marcação aqui em cima, ó, que eu sei que é isso aqui que eu preciso, ok? Aí a gente economiza, a gente não faz traçados, muitos traçados para poluir o desenho. Muito bem. A próxima orientação pede que eu faça agora, né, uma semi-reta do centro do meu R1, né, da minha circunferência 1, até esse cruzamento aqui. Então eu vou pegar aqui a minha régua, no centro aqui eu vou, né, eu vou fazer o traçado até o centro daquela marcação. Então, ó, vou fazer bem preciso aqui. Ó, então, deste centro até este centro. Tá? Eu precisaria fazer a linha toda? Não necessariamente, né? Eu precisaria só fazer uma marcação aqui, tá? Mas eu estou fazendo aqui completo para vocês não se perderem. Com a experiência, vocês vão aos poucos, né, saber quais são os pontos importantes. Muito bem, então eu cheguei numa das minhas informações importantes, que eu sei que é daqui, ó, deste ponto, que vai partir a minha tangência, né? E agora eu preciso saber qual é o outro ponto nessa circunferência aqui.
Então eu vou transportar esta linha para cá até o centro do O2, ok? Então agora nós vamos precisar dos nossos esquadros. Então uma técnica, né, de transportar linhas vocês conhecem já, nós fizemos isso nas primeiras aulas. Então, ó, eu vou encostar aqui, ó, a linha que eu quero transportar é essa, ok? Ó, esta linha, eu vou transportá-la para cá. Então, eu encontrei aqui o posicionamento com o meu esquadro. Agora eu vou colocar a minha guia, né, meu esquadro guia aqui, vou travar esse esquadro e vou escorregar esse aqui, ó. Esse aqui vou escorregar até encostar no centro dessa circunferência. Então, ó, posicionei, agora eu venho escorregando, ó, até chegar no centro da circunferência. Quando eu cheguei no centro, né, eu seguro aqui para não perder a marcação e vou fazer uma linha até esse ponto aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, até aqui, ó. Vou passar só um pouquinho para vocês entenderem melhor. Ó. Então, ótimo. Então eu peguei esta linha e transportei para cá. Agora eu vou fazer o resultado final, né? Vou pegar minha lapiseira 07. O resultado é justamente a tangente que vai partir desta linha, deste ponto, até este ponto. Não pode passar e também não pode ser antes, é exatamente aqui. Todas essas marcações que eu fiz indicam que este é exatamente o ponto da minha tangente, ok? Então, daqui um traçado firme até aqui. Muito bem. Então, com isso, a gente conseguiu fazer esse exercício, entendendo como funciona a construção do exemplo mediante as instruções, e nós fizemos aqui o nosso exercício, né, acompanhando essas técnicas. Então, obrigado e até o próximo desenho.